Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo. Eu sou Josane Faleiro. Para quem não conhece, Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura. Foi criado há 35 anos pelo jornalista Afonso Borges. Além do Sempre um Papo, o Afonso Borges realiza o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá. A jornalista e apresentadora Josane Faleiro é uma mulher branca, de cabelos castanhos. Josane usa uma camisa branca com estampa de bolas azuis sobre uma blusa preta com colares diversos. E a gente realiza o FLI Itabira, um Festival Literário de Itabira, que está em sua primeira edição. Hoje a gente tem a alegria e a honra de receber Itamar Vieira Júnior, que nasceu em Salvador em 1979. Ele é autor do romance Torto Arado, publicado em 2019 e vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e Jabuti. Também publicou os livros de contos Dias, em 2012, e A Oração do Carrasco, em 2017, além de outros textos ficcionais em publicações nacionais e estrangeiras. Além de escritor, é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Boa noite, Itamar. Bem-vindo. Boa noite, Josane. O convidado, o escritor Itamar Vieira Júnior, é um homem branco, de cabelos escuros e curtos. Itamar usa óculos que têm uma armação escura. Ele está sentado em frente a uma estante com livros. A gente vai falar de Doramar a Odisseia, histórias, que recém-lançado pela Todavia, mas também o nosso Torto Arado tem que estar na pauta. Tem. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Parabéns pelos prêmios, pela trajetória do livro, pela sua trajetória como escritor. Eu li aqui a sua biografia oficial, que a gente conhece, mas eu quero que você fale sobre a sua trajetória como criança, a sua ancestralidade, a sua adolescência, o seu encontro com a literatura, o que você gosta de ler, quando que você começou a ler, quando você começou a escrever. Boa noite a todos, né? Boa noite à audiência que está nos acompanhando. Então, Josane, sempre me fazem essa pergunta. Quando tudo começou, hoje pela manhã mesmo eu tive que responder. Algo assim que ia ser publicado num site institucional do serviço público. E aí eu volto para o Itamar quando aprendeu a ler e a escrever. Eu acho que foi nesse momento que eu fico tentando, como eu era muito novinho, né? Eu me alfabetizei com 5 anos e meio, eu comecei a escrever e a ler. Aí eu fico tentando encontrar assim, onde surgiu esse fascínio, né? Talvez, eu me lembro que, acho que a maior parte das crianças, quando começa a ler, fica um tanto fascinado quando passa por um lugar, por um muro e pode ler ali o que está escrito, um letreiro e coisas assim. Acho que a palavra guarda esse fascínio, né? Como é que a gente codifica, transforma em palavras sentimentos, emoções, história, coisas, né? E talvez esse ato tenha me permitido, tenha incutido em mim essa vontade de escrever. Acredito que tenha sido isso, porque foi algo que automático mesmo. Eu comecei a ler e automaticamente passei a escrever quando descobri histórias, né? Foram muitos os livros que fizeram a minha cabeça na infância e depois na adolescência, então era algo que indissociável. Onde eu estava, eu lia e escrevia com frequência, com regularidade. Claro, acho que a maior parte das coisas não valia nada, né? Então, foi assim que começou. E as pessoas acham estranho, Josane, porque eu segui um caminho bem diferente. Eu não sou formado
em letras, né? Eu comecei a publicar livros depois dos 30 anos, algo que hoje é mais comum, mas o meu percurso com a literatura seguiu numa espécie de vida dupla, porque eu nasci numa família muito simples, né? Meu pai não tinha curso superior, nem minha mãe trabalhavam duro para manter a família, né? Para cuidar dos filhos. E eu lembro que uma vez a minha mãe encontrou as coisas que eu escrevia e ela ficou um tanto decepcionada, assim, que ela achava perda de tempo, né? Ela dizia, você deveria estar estudando, estar escrevendo essas bobagens, não sei o quê. Eu compreendi ela, eu acho que não era nada contra a arte, mas talvez na compreensão dela é que a arte para pessoas como nós era ilusão, fantasia. E isso me levou por caminhos diferentes, né? Eu fiquei muito tímido depois disso, que ela encontrou, né, e leu. E aí essa vida de autor sempre foi uma vida recolhida, porque eu passei a ter dificuldade também de apresentar as coisas que eu escrevia às pessoas. Eu não falava sobre isso, só vim falar bem mais tarde quando eu resolvi publicar o primeiro livro. E aí as pessoas já souberam quando estava para ser publicado. Eu dizia, olha, vai sair um livro e tal. Eu precisava de gente para o evento de lançamento, né? Mas as pessoas só descobriram que eu escrevia depois disso. Não tinham não sabiam disso, porque eu guardei com muito cuidado, né? Mas ao mesmo tempo que minha mãe falou isso, assim, quando ela e meu pai podiam dar algum presente, eu lembro que teve um Natal que eu deveria, uns dois natais, né? Que eu tinha 11 anos e meu pai me deu uma máquina de escrever. Acho que ele percebia que eu escrevia muito, ele e minha mãe, né, me deram essa máquina de escrever. Então, era algo que eles incentivavam, embora não fosse algo desejável como profissão. E lembro que teve um outro Natal que eles me perguntaram o que é que eu queria, e eu disse livros. E aí eles compraram os livros que eu pedi. Então, foi assim, né? Não era nada proibido. Mas talvez pensar em ser escritor naquele período fosse algo não desejado. E por isso eu me formei, eu sou geógrafo de formação, me formei aqui na Universidade Federal da Bahia. Trabalhei como professor durante um tempo no ensino público, trabalhei na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, estagiei por quase 2 anos. E depois eu fui trabalhar no INCRA, que é onde eu trabalho até hoje, né? Meu ofício primeiro, né? O que me deu mundos, né? Porque eu pude viajar, percorrer muitos lugares, conhecer pessoas e histórias que de alguma forma alimentam a minha imaginação, né? A forma como as histórias sobre as quais eu escrevo. Sim. E curiosamente, foi nessa máquina de escrever aí na adolescência que surgiu a ideia, né, inicial do Torto Arado. Verdade, Josane. Eu estava no ensino médio, tinha uma professora muito especial. Eu morava em Pernambuco essa época. Tinha uma professora muito especial chamada Terezinha Acioli, era professora de literatura. Ela já deve estar aposentada porque ela já tinha mais idade, acho que estava perto de se aposentar. E ela já faz 25 anos quase, acho que mais de 25 anos. E ela deu aula sobre a literatura brasileira no século XX, para mim, quando eu estava no último ano do ensino médio. E aí eu fiquei fascinado pela forma como ela dava aula, né? Ela se deteve principalmente na literatura produzida na primeira metade do século XX, com ênfase nos autores da geração de 30 e 45.
Então, ela falava com aquele brilho nos olhos, né, com aquela motivação que não tinha como não ir atrás daqueles livros e ler. Então, eu ia para a biblioteca da escola, buscava pelos livros. Foi no mesmo período que eu comecei a trabalhar, veja só, numa escola, e eu digitava provas, copiava, né, fazia cópias de atividades e provas. E eu tinha 17 anos e também ali eu estabeleci contato com professores, né, que me diziam, olha, eu tenho esse livro, aí me emprestavam. E foi assim que eu fui lendo aquelas obras, né, isso despertou o interesse de escrever. Acho que foi naquele momento que surgiu o mote da história de Torturado, que era a história dessas duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai e com a terra. Ainda não era uma história com o nome dessas personagens, ainda não era uma história que ganhou densidade, profundidade ao longo dos anos, porque eu fui encontrando realidades que aparecem ali na escrita, né, na narrativa de Torturado, mas foi uma história motivada por esses romances que fizeram a minha cabeça naquele período. O 15, da Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, do José Lins do Rego, a Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, o Érico Veríssimo, o Guimarães Rosa, ou seja, a poesia do João Cabral de Melo Neto, fizeram a minha cabeça. A única coisa que restou, porque essas páginas se perderam numa mudança para a Bahia, e eu não sei onde foi parar. Talvez até eu fico pensando que alguém achou e disse, isso aqui não serve, e jogou fora. Isso aqui não tem valor, né? Valor a gente carrega na mudança documentos, carrega as coisas, né? Que eu penso que deve ter acontecido isso. Imagina se alguém aparece com esses originais. Já pensou? Mas acho que já foi reciclado. Eu espero, porque senão eu vou ficar envergonhado. E você disse aí dessas suas andanças, né, como geógrafo, que você traz, né, essa realidade para sua ficção. Sim. Acho que toda ficção, ela no fundo tem um pé na realidade, né? Ela nasce do nosso confronto com o mundo, dessa fricção entre a gente, né, o nosso eu e o eu do outro, o eu do mundo. Pelo menos para mim, a literatura funciona dessa forma, até porque quando eu me lanço à leitura, Josane, eu sempre estou procurando histórias que escapem do lugar comum, né? Que possam me levar para outros horizontes, me levar para viver outras vidas. Eu acho que o interessante da literatura é justamente isso, né? Essa possibilidade da gente transcender, né? Encontrar personagens e histórias que não fazem parte do nosso cotidiano. É um lugar de alteridade, onde a gente consegue sentir empatia. Então, acho que nessas minhas andanças, eu saí dos lugares onde eu morava e dos contatos com os vizinhos e com o trabalho e fui para outros lugares, né, viver outras realidades, conhecer o Brasil em profundidade, principalmente quando eu falo Brasil, eu estou falando do Nordeste brasileiro, que é onde eu transitei. Eu morei em Pernambuco, nasci na Bahia, hoje moro na Bahia, mas também morei no Maranhão e andei pelo interior do Maranhão, trabalhando, encontrando histórias e pessoas. Tudo aquilo alargou a minha compreensão de mundo, né, e do que era o Brasil. E de alguma forma desemboca nas coisas que eu escrevo. Acho que minha zona de interesse sempre se desloca para esses lugares que não estão com... Hoje até mais, ainda bem, tem muitos autores publicando e falando de personagens que geralmente esteve à margem da nossa literatura, mas o meu interesse sempre se voltou para esse lugar. Acho que também tem uma relação com a minha própria história, Josane, porque a minha família também teve origem no campo, minha família paterna teve origem no campo.
numa cidade próxima a Salvador. Meu bisavô, que ele e minha bisavó criaram meu pai, né? Ou seja, meu pai foi criado pelos avós até os 15 anos. E meu pai morou com eles, na casa deles, nesse povoado chamado Coqueiro. E meu bisavô, ele não tinha terra, embora fosse agricultor. Ou seja, ele vivia também de servidão, né? Plantando em terra alheia, podendo morar ali, mas sem direitos, né? sobre aquilo. Ficava no máximo com uma pequena parte da produção. Ou seja, são histórias que me levam para as minhas origens também, para a minha ancestralidade negra, para a minha ancestralidade indígena, para a minha ancestralidade ibérica, né, que está do lado materno também. Ou seja, é assim que as coisas vão se constituindo. E a literatura, a minha escrita se tornou um ambiente onde eu volto aquilo que me importa, né? E dentre as coisas que me importam está a minha origem também. Então, é assim que tem sido, e é assim que esse ambiente da escrita, da literatura, também se tornou uma forma de autoconhecimento, né? De chegar até mim mesmo e me encontrar nessas histórias também. E eu passando agora um pouco para esse sucesso, né, do Torto Arado. Torto Arado traduzido em vários idiomas já, né? Vai virar série, best-seller, né? Assim, você imaginava esse sucesso? Você acha por que ele fez tanto sucesso? Está que fazendo. Coisa, né? Não, assim, é incrível, né? De trazer essa ancestralidade do nosso povo, né? E é sucesso no exterior também, né? Aqui você acha que o que levou esse romance, né? Essa história encantar, né? Encantar tanta gente. Josane, sempre que me fazem essa pergunta, eu volto para o meu momento de escrita, o momento que eu estava escrevendo essa segunda versão, que é a versão que veio ao público, né? Uhum. E que as pessoas têm lido e têm encontrado. E se você me perguntar se eu cultivava alguma esperança ou algum sentimento de que o livro fosse bastante lido, de que o livro fosse fazer esse percurso, honestamente eu vou lhe dizer que não, em nenhum momento. Nenhum momento passou por minha cabeça, porque tem muitas pessoas escrevendo, muitas pessoas fazendo literatura, fazendo arte nesse país, e é algo muito árduo, né? Eu vejo as pessoas fazendo pequenas tiragens dos seus livros, publicando, compartilhando, né? É algo muito difícil. E eu não cultivava isso, eu fui movido pela vocação, né? Essa vocação que eu não consegui soterrar, né? E que surgiu lá na infância. Então, era um compromisso comigo mesmo. Eu lembro que eu tinha terminado de escrever a tese de doutorado, tinha defendido e tinha feito as correções que a gente faz, né? Depois para entregar. E eu tinha passado os últimos 4 anos naquele processo, né, que é um processo que demanda muita energia da gente, muita energia. Eu tinha dedicado à escrita da tese, e depois fica um vazio, né? Quando você completa tudo, você diz: agora o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? Já cumpri essa etapa, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer, porque para preencher esse vazio que ficou, né? De toda aquela dedicação. E aí eu disse: não, agora eu vou tocar aquele projeto, que é um projeto que eu alimento há muitos anos, de escrever essa história. E foi aí que eu me dediquei à escrita do romance. Enquanto eu escrevia, nenhum momento passou por minha cabeça. Para você ver, o meu drama era tão grande que eu sequer tinha onde publicar esse livro, sequer tinha onde publicar essa história. E o que é que eu fiz? Foi mera coincidência.
eu tinha dito para mim mesmo que eu enviaria esses originais para concursos e prêmios literários, né? Era uma forma de encontrar uma editora, se o livro tivesse mérito, e ser publicado. O bom desses concursos e prêmios é que geralmente a gente concorre de forma anônima. Então, se seu livro se não for o livro contemplado, ninguém vai procurar saber quem escreveu aquela história, né? Enfim, era uma forma, porque eu sabia, Josane, que se eu enviasse para as editoras, né, que fazem o livro circular no Brasil, essa história pararia na gaveta. Eu não conhecia editor, né? Os meus amigos escritores estavam todos no mesmo lugar que eu estava, batalhando por suas publicações, né? Mesmo já tendo sido, tendo o livro indicado ao Prêmio Jabuti. Mesmo tendo livro indicado ao Prêmio Jabuti, ainda assim não é algo fácil. E coincidiu que, no momento que eu terminei a escrita, tem uma amiga, Ana Valéria Fink, que sempre lê e revisa os textos que eu escrevo, né? Eu tenho muita confiança nela. E foi a primeira pessoa que eu mostrei os originais de Torturado. E mandei para a Ana Valéria. Neste momento ela morava na Bahia. Ela agora mora em Santa Catarina, porque ela é catarinense. E aí enviei para ela levou algumas semanas lendo, né, porque ela ia fazer um trabalho de revisão também. E aí ela me retornou dizendo, escreveu várias coisas. Ela disse, olha, eu não sei se está bem revisado, porque revisão é algo que a gente faz de uma forma muito detida e lenta, né? Você lendo e tal. Mas quando eu li os capítulos, eu tinha vontade imediatamente de ir para o capítulo seguinte. Bom, era a primeira leitora e ela me deu um ânimo, né? E aí eu disse, foi mera coincidência que naquele momento eu fui procurar assim, o que tinha de concurso literário aberto e vi que estava aberta a inscrição para o Prêmio Leia, que é um prêmio baseado em Portugal, né, que é dado por um grande grupo editorial. E eu vi que já tinha, acho que 10 edições, 11 edições, se eu não me engano, e um brasileiro havia vencido em 2008, Murilo de Carvalho. Se não me engano, ele é de Minas Gerais, inclusive, com o livro O Rastro do Jaguar. E resolvi mandar, né? Mas foi aquele envio, Josane, protocolar. Era algo assim, eu digo, olha, vou mandar, né? Se colar, colou. Se não colar, vou tentando outros. E aí, 6 meses depois, eu recebi a notícia de que o livro tinha sido o livro contemplado no Prêmio Leia. Mas eu confesso a você que foi tudo uma surpresa, não passava por minha cabeça. Quando eu estava até a caminho do hospital, meu pai estava muito doente e eu ia ficar com ele aquele dia. Não fiquei com ele aquele dia. E no caminho o telefone tocou e o celular costuma indicar a origem, né, de onde é. E era uma ligação de Portugal. E quando eu atendi, era o poeta Manuel Alegre, com aquele vozeirão dele, né? E ele dizendo, que eu falo com Itamar, né, com Itamar Vieira Júnior, eu sou o Manuel Alegre, presidente do júri do Prêmio Leia, você é o autor de Torturado, foi o livro vencedor. Eu lembro que não lembro mais de muita coisa, porque eu quase não acredito. Era um prêmio especial, né, por ser promovido por um grande grupo editorial que dá um status para aquela publicação. O livro foi publicado em Portugal, teve ampla repercussão na mídia portuguesa. Eu estive lá, né, em 2019, percorri o país, que é pequeno, mas muito diverso também. Percorri o país e pude participar de inúmeros eventos, mas nunca passou por minha cabeça que... E aí foram etapas, Josane, porque teve esse momento que foi especial, mas ainda assim não era um livro muito vendido, né? E aí o livro foi publicado no Brasil, pouco a pouco foi conquistando leitores. Ano passado conquistou mais leitores e culminou no fim do ano com 2 importantes prêmios literários, que foi o Jabuti e o Oceanos, e aí teve um boom, de fato. O livro aí
entrou para a lista dos mais vendidos, né? Mas foram coisas acontecendo e eu ainda estou assimilando tudo, né? Não deu tempo ainda de assimilar tudo. Coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, mas algo que eu nunca passou por minha cabeça enquanto eu escrevia a história. Josane segura nas mãos o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Na capa, a ilustração de duas mulheres negras de mão dadas segurando folhas da planta espada de São Jorge. A capa é da Elisa von Handel e a ilustração é da Aline Bispo. Ela, inclusive, está, quem estiver em São Paulo, que está nos acompanhando, ela está com exposição individual, pode visitar a exposição dela, é uma exposição belíssima. Ela é responsável também pela ilustração de Doramal Odisseia, né? A ilustração que está na capa. Itamar mostra o livro Doramar ou Odisseia. A capa, predominantemente vermelha, tem a ilustração de uma mulher negra segurando uma criança no colo. Do que a gente de como poderia ser a capa de Doramal ou Odisseia. E aí eu já tinha gostado muito da capa de Torto Arado, né? Eu disse, pergunta a Aline Bispo, ela vai dar uma sugestão. E a primeira que veio foi aprovada. Maravilhosa. E agora acho que a gente pode entrar aqui no Doramar ou Odisseia, né? Já que a gente já mostrou a capa. É um livro que traz 12 histórias, né? Sendo 5 inéditas e as outras já publicadas no livro A Oração do Carrasco. Eu lendo esses contos, essas histórias, para mim cada um dava um torto arado, de tão fortes e que trazem à tona novamente os temas, né, que você já começa a abordar no Torto Arado. Eu quero que você fale um pouco sobre essa escolha, né, dos contos que estão aqui, os temas, as novas histórias. Bom, Josane, em Doramal Odisseia, a parte dos contos eu escrevi antes de Torto Arado, antes dessa versão que veio a público, e uma parte eu escrevi depois, né? Então eu continuei escrevendo. E no momento escrevi outros, inclusive que não entraram nessa coletânea, porque aí foi um trabalho de edição, né, meu com o editor Leandro Sarmates. A gente foi fazendo leitura, foi vendo unidade em algumas histórias e viu que poderia ser uma coletânea com uma certa singularidade, né, com algo ali muito, muito único, que uniam todas as histórias. E eu escrevi, é interessante que eu falei a você que eu fiquei com um vazio, né, quando eu terminei o doutorado, aquela dedicação toda à escrita da tese, aos estudos, né, e tudo, ao trabalho que foi feito. Mas no meio do doutorado, eu tive um momento de saturação também daquilo, né? E aí eu me dei 3 meses longe da tese e escrevi 7 contos que integraram a coletânea A Oração do Carrasco, que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Só que saiu por uma pequena editora. Eu consegui publicar, inclusive, porque eu tive acesso a um edital de publicação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E aí fizemos uma tiragem, né? Fez uma tomada de preços e uma editora daqui ofereceu o melhor preço e o livro foi publicado. Como eu fiquei com essa tiragem, eu pude enviar para várias pessoas, né? Meio que de forma ousada, batendo lá. Eu posso enviar um livro para você? Posso enviar? E aí as pessoas recebiam, principalmente pessoas, né, que apreciam literatura, ou que escrevem sobre literatura para blogs, etc. E o livro foi lido, né, teve uma boa acolhida, mas ainda assim era uma edição muito pequena, uma edição que não circulou e depois não foi reeditado. E daí, ano passado, há mais de um ano, eu com o editor e a agente, a Mariana Soares, pensamos na publicação desse livro.
e a editora acolheu, né, e começamos a trabalhar nele. Aí eu pude revisitar os contos, né, aí com o olhar do editor também, a gente foi pensando nos textos, e eu fui apresentando tudo que eu tinha escrito depois, né, e a partir dali fez uma seleção que eu acho que guarda uma certa unidade, Josane, porque a ideia, eu acho inclusive que o título, né, acho que remete a essa ideia, o Dorama ou a Odisseia, é de que todos nós, no fundo, vivemos a vida é uma odisseia pessoal, né? E a nossa jornada, independente, a gente não precisa se lançar ao mar como Ulisses, né, de Homero. O nosso mar é o mundo, né? Inclusive o mar está no nome de Dorama, está no meu nome Tamar também, né? Vamos pensar assim. O mar é a nossa vida, né? Essa jornada imensa dos lugares mais improváveis, com as personagens mais improváveis, e ainda assim nos mostra que a gente pode viver e se deparar com o imponderável, com o incontornável, e ainda dessa forma as personagens não serão, elas não se contentarão com a destinação que lhes foi dada por sua condição social, né? Pelo contexto que elas vivem, sempre vão tentar transpor essa destinação. A verdade é essa. E acho que as histórias fazem isso, né? As personagens têm essa unidade. A gente tem histórias, né? Desde uma história que foi inspirada numa história real, Josane, depois eu conto com mais detalhe, que é a história do conto Alma, né? Que é uma mulher escravizada que deixa o cativeiro em Salvador e empreende sua odisseia, sua jornada até o sertão da Bahia, procurando um lugar onde ela pudesse viver livre, né? Algo que aconteceu em inúmeros lugares do Brasil, né? Do norte ao sul, né? Muitas comunidades, comunidades negras rurais, comunidades quilombolas, elas se formaram a partir desse momento, né? Que as pessoas conseguiam uma alforria ou fugiam do cativeiro, né? Houve muito isso. Até histórias que tratam, por exemplo, dos delírios místicos do grande artista Arthur Bispo do Rosário. Eu tenho essa fascinação particular pela vida e pela obra do Arthur, e ali eu tentei emular, né, o que acontecia naquela mente tão imensa, daquele artista imenso, né? As vozes que ele escutava, uma das vozes narra a última história que está aqui nessa coletânea. Então foram histórias que foram chegando em momentos diferentes, mas que no fundo guardam essa unidade. Você citou os dois contos que eu queria chamar a atenção também para um fato que você usa vírgula, né? Que ali, principalmente em Alma, você vai com ela, parece que você está indo naquela odisseia dela, naquela fadiga, aquele desespero de mudança, né? E no caso do Bispo também. O manto da apresentação. O manto da apresentação também vem ali, você vai junto, né? Você vai naquela mente dele, contando a própria história dele, e rezando, e falando. E em Bispo você nem põe ponto final, né? Eu quero te pedir para falar sobre esse recurso que você usa nesses dois contos. Esse é um livro onde também, Josane, acho que os contos, pela concisão, pela forma, é uma forma narrativa que me atrai muito, a gente pode experimentar, né? E, claro, nada é novo nesses contos, né? Outros autores fizeram isso em outros momentos da história da literatura, mas eu percebi, assim, a partir da história que eu queria contar, qual a melhor maneira de narrar aquela história, né? E eu lembro que a história de Alma, ela surgiu para mim em 2009, veja só. Viajando pelo interior da Bahia, eu cheguei numa comunidade, que eu voltei depois muitas vezes, chamada Tijuaçu, na região de Senhor do Bonfim, e conversando com aquelas pessoas, é uma comunidade hoje com cerca de 800 famílias,
conversando com muitas daquelas pessoas, elas me diziam sobre a fundação daquele lugar, né? É um povoado, não é uma cidade, é um povoado. E a história de fundação daquele lugar nos remete a uma mulher chamada Marinha Rodrigues, e essa mulher vivia escravizada em Salvador no século XIX, e ela, em algum momento da sua vida, ela foge do cativeiro e caminha, né? Não tinha meios de transporte, ela caminha até aquele lugar. Bom, as pessoas não sabiam mais nada sobre essa história, e foi uma história assim, eu ficava imaginando, 400 quilômetros caminhando é muita coisa, né? Muita coisa. E eu passei anos, voltava e pensava nessa história, que coisa extraordinária, né? Que coisa maravilhosa, né? O que o desejo de liberdade não leva alguém a fazer. E acho que só parei de pensar nessa história no dia que eu sentei e disse, agora eu vou contar a história. Mas eu não vou contar, até porque não existia documentos, nem informações sobre como foi esse percurso, nem porque, claro, a gente imagina que ela queria liberdade, mas se havia outras motivações para ela ter deixado o cativeiro e ido para tão longe. E ali, essa história ganhou a forma de uma ficção, né? Uma forma narrativa muito própria. E qual a melhor maneira de contá-la? Para mim, seria a própria personagem contando essa história. E contando de uma maneira desesperada, né? Porque de uma maneira onde nessa jornada muito dura que ela viveu. E para mim só fazia sentido se fosse contada dessa forma, né? Com esse fluxo de consciência que nos levasse junto com ela por essa jornada, por essa odisseia. Né? Então foi assim que surgiu essa história. O conto Manto da Apresentação, Josane, eu já alimento há algum tempo a pesquisa sobre a vida e sobre a obra do Arthur Bispo do Rosário, e é algo que me incomoda profundamente, né? Como podem ter mantido aquele homem encarcerado no século XX, né? Durante 50 anos, num hospital psiquiátrico, né? Numa colônia psiquiátrica, e mesmo ele fazendo as coisas extraordinárias que ele fazia, aquela obra imensa que inclusive hoje permanece aberta para visitação, né, ao público, e especialmente o Manto da Apresentação era uma das obras mais instigantes, acho que é a mais conhecida do Bispo do Rosário. E ali eu percebia que havia um ímpeto muito forte de criação, né, que é algo que é muito humano, é meu, é seu, é nosso, de quem está nos assistindo, esse ímpeto de criação. O Bispo do Rosário, ele fazia a arte dele das coisas mais improváveis. Ele não tinha pincel, ninguém levava papel, essas coisas para ele. Ele recolhia o lixo do próprio hospital, ele descosia as vestes, né, para ter linha, para bordar e fazer toda a obra dele. Ou seja, é algo fenomenal, né? Extraordinário, não tem como não se encantar com essa história. E eu vi muitos documentários, entrevistas que aparece o Bispo do Rosário. Hoje a internet, essa coisa que pode ser maravilhosa, né? Quando a gente sabe bem utilizar ela. E eu pude ter acesso a muitas entrevistas e eu comecei a ver a forma como o bispo narrava, né? Como ele conversava. Então eu fui internalizando tudo isso, e no conto eu tento recriar, né? Uma das muitas vozes, é uma criação, claro, é uma licença narrativa, né? É a voz de Deus, mas Deus para ele é uma mulher, e é uma mulher negra, né? É uma voz de mulher. E ele escuta essa voz, e essa voz vai orientando ele para aquele grande trabalho que ele faria, que era o Manto da Apresentação. E é como se fosse como se ele se tornasse Deus também. Porque naquele manto, ele quis colocar o mundo dentro daquele manto. Era um manto feito para ele vestir e se apresentar no dia do juízo final
de acordo com a tradição cristã, né, o Apocalipse, ele vestiria aquele manto para julgar as pessoas, né, a partir de suas trajetórias. E é um monumento aquela obra, né, então não tem como se encantar. E daí surgiu esse conto, né, que no fundo é arrematado com todas as histórias que estão em Doramal Odisseia, né? Há um momento que quem conhece o manto da apresentação sabe que se a gente olhar o verso, o bispo escreveu o nome das pessoas que seriam salvas, né? No momento do juízo final. E ali, no manto da história, né? Nesse manto do último conto, estão o nome das personagens, dessas personagens, que nos levam para caminhos diferentes, para lugares diferentes, ao longo dos 12 contos de Doramal Odisseia. É incrível. E essa parte que ele fala das mulheres, né? Louvadas mulheres, sejam louvadas. Eu até grifei, é lindo. Você quer ler um trecho do livro pra gente? Ó, a sua escolha aí. Se você quiser ler esse, eu acho maravilhoso. Tem vários aqui, tem de alma também, que é muito bonito. Leio sim, Josane, leio sim. Vou ler justamente essa parte a que você se referiu, só para... Perfeito. Eu abri aqui. A mão espalmada deve estar à frente do manto. Vou botar o óculos, porque eu tirei o óculos, porque o óculos dá um brilho danado, né? Quando a gente está em live, as pessoas veem aqui muita luz. Dá um reflexo. Mas agora, para ler, eu tenho que colocar o óculos. Vamos lá. A mão espalmada deve estar à frente do manto para que se lembrem de que não haveria obra sem as mãos. São tuas mãos generosas e hábeis que tecem este novo mundo para maravilhar o homem. As mãos que fazem o pão deves também bordar o globo terrestre para que saibam para onde caminhamos. Seu interior deverá carregar algo muito precioso, porque nele estarão os nomes dos eleitos. Que sejam louvadas as mulheres que subirão para a sua morada. Jesus Filho, as mulheres que serão arrebatadas, porque nas suas dores se fizeram maiores que os homens. Com seu senso de humanidade, interromperam guerras, sofreram dores, atravessaram desertos, viveram odisseias, transpuseram muros e cercas, forjaram a liberdade nas entranhas do seu ventre. Nadaram por oceanos, elas que terão seus nomes escritos no interior do manto que vestirás para o dia da fúria e da glória. Célia, Raquel, Francisca, Rosa, Dalmira, Euride, Celina, Isabel, Araci, Alma, Teresa, Dagmar, Olinda, Dinorá, Luzia, Leda, Heloísa, Wanda, Elisete, Doramar, Fátima, Cremilda, Tiana, Divina, Isaura, Ianici, Dominique, Ana, Cláudia e muitas Marias, guardadas nesse campo da memória, das que jamais serão esquecidas, todas estarão escritas com tua caligrafia precisa no claro interior do manto da apresentação, na solidão dos teus dias de cárcere, elas que ocuparam teus pensamentos por terem te guiado pelos caminhos por onde andaste, por terem te consternado diante do Filho, elas maternas, mulheres, pulsando viva, e recorda que eu sou a voz, aquela que não existe enquanto ecoa vibrando o ar, aquela que rompe o silêncio do espaço, morna como o afeto, aquela que atroa na noite da memória, que te segue feminina, a voz que não é nada, que é coisa quando se faz ouvida, a voz que atravessou milênios, que ainda existirá quando nada existir. Eu, a voz que te levanta dos despojos, graves, aguda, doce, enérgica, o som que te acompanha na escuridão de um quarto forte, uma prisão injusta, nas lembranças da luz de outrora, o vento rompendo suas estruturas, devolvendo-te o sal da pele, a voz ensaiando dizer, ensaiando falar. Agora te diz que faças do lixo e das coisas que não servem um novo mundo. A voz da mãe, a voz dos ancestrais, o som gutural do âmago da terra, apenas para quando te for dito que teu mundo está pronto e te veste com teu manto.
Ah, é linda essa parte desse texto. Agora eu quero te pedir, a religiosidade, né, é muito presente nos dois livros, né? Tem os encantados, né, no Torto Arado, e em Doramara Odisseia também a gente vê a religiosidade muito presente, né? Essa imposição também que vem para barrar a religiosidade africana, né? Em Alma, ela tem uma frase dela muito forte também que me arrebatou, assim, da conversa dela com a senhora, né? E eu quero que você fale sobre isso, sobre a religiosidade presente, né, na sua obra. É interessante, talvez tudo isso, Josane, tenha influência no lugar onde eu nasci, né? Pelos caminhos que eu percorri entre a Bahia e o Maranhão, né? Encontrei as pessoas manifestando a sua religiosidade, e eu comecei a compreender a religiosidade como uma expressão da nossa condição humana, né? É paradoxal, porque eu não me considero religioso, eu não professo nenhuma fé, né? Acho que eu tenho as minhas próprias convicções, mas ainda assim olhar para essa expressão, né, das pessoas, da forma como ela se manifesta, é algo muito poderoso, né? Que de alguma forma revela muito da nossa história, né? Revela muito da nossa vida em sociedade, inclusive dos sentimentos, algo nobre, né, que a gente elegeu para chamar de direitos humanos, né? A empatia pelo outro, pela vida do outro, por aquilo que o aflige. Então eu acho que a expressão religiosa que por vezes surgem nessas histórias, elas no fundo elas nos mostram muito da história daquelas próprias personagens. Em Torto Arado, Josane, é muito curioso, porque eu tive contato com o Jaré durante o meu trabalho como servidor público e durante a minha pesquisa de doutorado também. E eu lembro que eu percorri inúmeras comunidades na Chapada Diamantina e sempre ouvia falar do Jaré, que não é algo comum para gente que mora em Salvador, né, conhecer. É uma expressão religiosa que só existe nesse local, só existe na Chapada Diamantina. E eu fiquei muito envolvido, porque era uma maneira de acessar as formas de socialidade daquelas pessoas, né? O Jaré, ele existe muito como uma rede de solidariedade que impediu que violência maior acontecesse contra aquelas pessoas. E naquelas práticas se guarda muita coisa que para nós se parece, são coisas que são, como eu poderia dizer, são coisas familiares, né? São familiares, porque há um sentimento de parentesco que permeia toda a prática. Inclusive, o curador, ele é uma espécie de pai, né? De pai espiritual daquela comunidade. E todos lhe devem certo respeito, né? Ele consegue conduzir os interesses coletivos de uma maneira muito particular, porque ele ocupa aquela posição, né? Aquela posição central, que é algo muito parecido com a família, né? O que a gente conhece por família. Os nossos laços de parentesco são consanguíneos, mas laços de parentesco é algo muito maior, né? Não é a única forma de você exercer o parentesco. O parentesco também é uma construção. E nessas práticas religiosas eu vi muitas vezes o parentesco surgir, né, como um laço de solidariedade horizontal ali, percorrendo as pessoas e mostrando algo que é muito humano, né? Essa possibilidade de cooperar, que inclusive é algo que a gente encontra em outras espécies, mas sempre em grupos muito pequenos, né? Nós, humanos, seres humanos, que conseguimos, entre aspas, né? Vou botar as aspas aqui, cooperar de uma maneira muito mais alargada, porque a gente consegue viver numa comunidade, numa cidade com 3 milhões de habitantes, consegue viver num país
com 215 milhões de habitantes e ainda assim se sentir parte daquele todo, né? Ou seja, essa forma de cooperar que nós temos, que é tão nossa, é algo que aparece com muita intensidade nas práticas religiosas. Acho que vez ou outra isso surge. E nos meus escritos, mais especificamente, essa prática de origem africana, acho que não precisa nem falar, eu vivo na Bahia, eu cresci, né, embora numa família católica, eu cresci no meio, né, desse sincretismo, né, quando as coisas não se resolviam com as orações, com as rezas, né, as pessoas procuravam outras formas de se conectar com o sagrado, né, se conectar com o mundo espiritual. E daí a Umbanda, o Candomblé, né, emerge com muita força. Salvador é uma cidade com grande tradição, com a grande tradição da diáspora, né? 80% da população tem origem negra. Foram muitas etnias que aportaram aqui. As sacerdotisas, os sacerdotes das religiões de matriz africana gozam de grande status, né, na história da cidade ao longo dos anos, né? Não é algo que se construiu agora, é algo de muito tempo. Ou seja, então essa forma de expressão humana, ela me acompanha desde sempre, né? Já morei numa casa que o quintal dava para um terreiro de candomblé, ou seja, eu escutava as manifestações, os dias de festa. É algo muito natural para mim, né, que faz parte da minha vida, faz parte do meu cotidiano. Talvez por isso surja com intensidade nos meus escritos, né? Vez ou outra, isso emerge de uma maneira com a relativa importância para a personagem. Intensidade e naturalidade, né? Assim, você escreve fluido, assim. Quem conhece um pouco, né, dessas religiões, sabem que você sabe o que está, do que está falando, né? Agora vamos passar para a história do Oramar, a Odisseia, né? Sim. Que tem a Clarice Lispector tem inspirado uma frase, né, no Mineirinho, na crônica de Clarice Lispector. Eu assisti a entrevista também, a gente vai falar do conto. 2 pontos me chamaram a atenção, que eu quero que você comente. Na entrevista da Clarice, quando ela fala do Mineirinho, né, a pessoa que está entrevistando, ela pergunta se ela acredita, né, que a obra literária dela pode alterar a ordem das coisas ou se ela espera contribuir com alguma mudança no que se refere aos temas abordados por ela. E aí eu quero te fazer a mesma pergunta. E a Clarice diz que não espera, que altera nada, né, que altere nada. Ela responde dessa forma. Eu não tenho essa mesma pretensão dela, mas eu acho que para o autor a gente tem uma compreensão muito grande de que a literatura ela se encerra em si mesma, né? Ela não tem uma função. Pelo menos o autor, quando escreve, ele não quer dar uma função ou um sentido para ela. E isso é a relação autor e os seus escritos. Mas, claro, como leitores, a gente costuma dar uma função para a literatura. E eu falo isso porque, antes de mais nada, eu sou leitor, né? Então, quando eu leio, geralmente eu costumo pensar naquilo que é abordado, costumo refletir sobre as questões que são abordadas ali. E, no fim, eu compreendo que a gente dá um sentido, uma função, né? Quase que uma função social à literatura. Recentemente eu reli um texto do Antônio Cândido, onde ele falava, é um texto muito conhecido, quem tiver interesse pode procurar na internet, o título é O Direito à Literatura. E o Antônio Cândido, ele nesse texto, ele conceitua a literatura de uma maneira mais expansiva do que o que a gente conhece, né?
como literatura. Para ele, a literatura era todo o ímpeto de criação, os mitos, as conversas, né? As histórias que são contadas de geração em geração, elas não precisam necessariamente estar escrito, o Antônio Cândido diz lá, mas ele diz que dispor de tudo isso é fundamental, é um direito elementar de qualquer ser humano, né? É algo que diz respeito à sua própria condição, né? Aquilo que revela, que tem a capacidade de revelar a sua própria humanidade. E eu acho que é isso. O Antônio Cândido, quando escreveu esse texto, ele ali pensava, ele era um grande crítico, né, um grande teórico, um pensador da literatura, e ele, como crítico, ele poderia dar essa função. O autor não consegue fazer isso com seu escrito. Se o escrito ganha uma função depois, é pela voz, né, e pela percepção, pela interpretação do leitor ou dos críticos, mas não tem uma função encerrada em si. Nisso eu compreendo o que a Clarice quis dizer nessa entrevista, né? Mas como você disse, Josane, e daí eu penso, né, o que aconteceu comigo como leitor quando li o Mineirinho, da Clarice Lispector. O Mineirinho é uma crônica, né, que a Clarice escreveu, se não me engano, para o Jornal do Brasil. É uma crônica também que a gente encontra com muita facilidade. Quem tem o livro da Clarice, se eu não me engano, está em A Descoberta do Mundo, aquele volume das crônicas de Clarice. Mas hoje eu sei que já um volume, todas as crônicas, né? E há muitas coisas sobre Clarice, então você pode encontrar em muitos lugares. E a Clarice, nesse conto, ela faz um exercício de alteridade, né? Ela nos informa sobre a sua revolta por um homem, né? Que possivelmente tinha uma vida, né, criminosa, mas que foi morto brutalmente pela polícia, sem direito à defesa, sem direito, né, aos direitos mais elementares de qualquer ser humano. E ela constrói a sua revolta, né, a partir desse texto. E a revolta da Clarice, ela nos leva para o lugar da literatura, né, que criamos enquanto leitores, né? Quando a gente pega um livro para ler, geralmente, Josane, a gente faz um trato com o autor e com as personagens que durante um tempo viveremos aquelas vidas, né? Viveremos aquela história. E esse viver tão íntimo, observe, a literatura é algo que quando a gente lê, a gente tem acesso, inclusive, aos pensamentos das personagens, né? São poucas expressões artísticas que possibilitam uma imersão tão profunda na humanidade, e a literatura nos possibilita isso. E a Clarice, ela faz isso com o Mineirinho, com o personagem Mineirinho, né, com esse homem, porque ela fala, né, o primeiro tiro, ela vai contando cada tiro, cada um dos 13 tiros que o Mineirinho levou, e no último tiro, ela diz que aquele tiro atingiu ela, né? Que aquele tiro a matou de alguma forma também, porque ela era o outro, ela queria ser o Mineirinho, né, naquele momento. E de fato é isso que acontece conosco e com as personagens. A gente vive aquelas vidas intensamente, né, com muita intensidade, e é algo que só a literatura nos possibilita. Então, eu falei do Antônio Cândido, falei da Clarice, para dizer que a literatura é uma expressão por excelência humana, né? E que ela nos possibilita essa conexão com o outro, essa conexão com a vida do outro, né? A gente consegue, porque a nossa vida só não basta para que a gente tenha uma compreensão mais alargada da humanidade, do humano. E a literatura consegue, nos possibilita isso também. Ela consegue nos fazer com que a gente viva outras vidas, pelo menos quando a gente lê, né? Eu diria também que quando a gente escreve, Josane, de uma forma ou de outra, vivemos as aflições, né? A vida das personagens. E como leitor, isso não precisa nem dizer, né? As pessoas que nos acompanham devem ler e devem sentir da mesma forma.
Verdade. Outro ponto que dessa história específica que eu quero te pedir para comentar é sobre a Dora Amar mesmo, né? Que Sim. é uma empregada doméstica, né? Você traz a esse assunto aqui, me remeteu ao documentário da Caroline Maia, né? Aqui Não Entra Luz, né? Sim. E eu quero te pedir para comentar isso, né? Essa escravidão trabalhista também, né? É isso. Acho que isso também é algo que mobiliza, que faz sentido que todas essas histórias que estão em Dora Amar ou Odisseia, Josane, elas estejam nesse volume. Eu falei da Alma, né? Uma mulher escravizada no século XIX que se move para ser livre, né? Ela enfrenta o sistema, enfrenta o mundo para ser uma mulher livre. E a Dora Amar viveria 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois, e viveria a sua própria Odisseia, né? A sua Odisseia era essa jornada a que ela se lançava todos os dias ao deixar o trabalho, né? Ela trabalhava, né? Era empregada numa casa da classe média, e ela voltava para a sua casa na periferia da cidade, assolada pela violência, né? Assolada por tantas coisas terríveis, e ela vai vivendo essa jornada. Assim como o Torturado, é um livro que pode nos despertar para as permanências da escravidão na nossa sociedade, né? É algo que ainda está muito marcado, né? Antes de entrar aqui na nossa conversa, Josane, eu estava lendo um artigo da revista Carta Capital, que era uma entrevista com o escritor Laurentino Gomes, que está publicando uma série sobre a escravidão. E o Laurentino nos alerta para que, e a gente sabe, porque a gente acompanha o noticiário, né, a gente acompanha a imprensa, que muita gente ainda continua a ser resgatada de trabalhos que eu me recuso a dizer até, porque para mim é um eufemismo dizer que é análogo à escravidão. Não, essas pessoas são escravizadas mesmo, né? A gente está falando de escravidão, porque dizer que é análogo suaviza o crime, né? Suaviza a brutalidade do sistema. Então eu costumo dizer, eram pessoas escravizadas mesmo. E a Dora Amar, em certa medida, ela também vive aquele cotidiano de exploração, né? Isso mostra que, mesmo passado tanto tempo, a gente está falando de permanências, que é algo muito comum na nossa sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil, que é o meu contexto, é sobre onde eu posso falar, né? Do lugar que eu posso falar. E isso ocorre, assim como tem um dos contos, Meu Mar Fé, que é a história de uma imigrante senegalesa que vem pelo oceano para o Brasil e enfrenta todas as dificuldades que o imigrante enfrenta ao chegar aqui, né? Ainda mais se ele é ilegal, né? E depende muito de onde ele vem, porque eu tenho quase certeza que alguém que venha dos Estados Unidos ou da Europa para o Brasil não costuma enfrentar as mesmas dificuldades que um haitiano, ou que um venezuelano, ou que um senegalês, nigeriano, costuma enfrentar quando chega aqui, né? Porque eles estão chegando a um país que é estruturalmente desigual, estruturalmente racista, não há como esconder. E daí esse estranhamento. Mas se a gente for aí eu estou falando dessas histórias que se repetem, eu estou falando da Fuá de Meu Mar Fé. E a Alma conta no conto dela que a avó dela fez essa travessia pelo oceano num navio negreiro, né? Que é o navio negreiro que aparece como camburão da polícia militar no conto Dora Amar ou Odisseia. Ou seja, há um vínculo entre os eventos e a história. Parece que é uma história. O Brasil está, espero que não, mas até hoje esteve fadado a repetir as suas próprias tragédias, né? E talvez seja um alerta. A ficção, a literatura, ela não tem uma função
sobre nada. Eu acabei de dizer, a função somos nós como leitores é que damos essa função, mas ela não tem essa função, ela espelha a realidade, ela costuma se debruçar sobre a realidade. Até quando o autor ele cria um mundo, né, ele fala de distopias, ele fala de determinadas coisas, ele é levado a refletir sobre aquilo a partir do seu contexto, né? A Helena Ferrante que diz, cada autor dá um testemunho do seu tempo. Talvez esse seja o meu testemunho, que mescle o cotidiano, a vida de hoje e a história também, né? Porque a história, ela nos conta por que chegamos até aqui. A história que eu falo, a história com H maiúsculo, né? Essa história humana, né? A história que vivemos e que está sacramentada nos estudos, nos registros históricos. Mas é isso, que nós... a história pode iluminar para nos dizer por que muitas coisas continuam a acontecer. E a literatura, ela só faz se debruçar sobre isso, né? É um registro do tempo, é um registro do autor sobre o seu tempo. Que bom, né, que os escritores trazem para a gente de volta tudo isso, meio com a ficção, e o nosso tempo acabou. Mas tem tanta pergunta ainda que eu queria te fazer aqui. Tem também a ancestralidade indígena que você trata no livro. Sim. Tem o poeta que está no Coração do Carrasco. Sim. Eu quero ver aqui quem está no YouTube para a gente já agradecer. Tem pessoas aqui te parabenizando. Itamar, seu trabalho é simplesmente maravilhoso. Estou completamente apaixonada por sua escrita. Devorei Torturado e estou lendo Doramá. O conto alma é cinematográfico, assim como Torturado. É a Tiperê. Tem vários comentários aqui de elogios para sua obra. Por tudo que vi na história do bispo, a única pessoa que acolheu de fato esse grande artista foi Rosângela, sua psicóloga. Depois você dá uma olhadinha aqui nos comentários do YouTube, a vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, eu agradeço pela audiência. Quero agradecer a nossa intérprete de Libras também, a Raíssa Madeiros Vieira. Sim, obrigado, Raíssa. Convidar as pessoas para se inscreverem no canal do Sempre um Papo, para quem está aí assistindo e ainda não se inscreveu. Aqui tem mais de 400 eventos disponíveis com escritores do Brasil e do mundo, os principais, igual o Itamar. E eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite e deixar suas palavras finais aqui para os... Eu te agradeço imensamente, Josane, pela conversa, né, por essa conversa agradável. É sempre bom falar, estar nesse lugar, falando sobre literatura, né? Porque quando eu falo sobre literatura, eu estou falando um pouco sobre a minha criação, mas também estou falando do meu lugar como leitor, né? É uma maneira de difundir o hábito da leitura, né? O hábito da educação, porque ler em qualquer tempo da sua vida, acho que tem essa função, né? A gente está se educando, né? Porque a gente costuma pensar, Josane, a educação como algo fixo, restrito às escolas. Não. A educação vem do latim, educere, né? Que significa sair de si para encontrar o mundo, encontrar o outro. Então a gente, quando lê, a gente se educa também. É uma maneira de difundir a literatura, né? Fazer desse país um país de leitores, né? Algo que é um sonho que eu alimento. Espero que algum dia se concretize. Agradeço a todos que nos acompanharam no Sempre um Papo e felicito o Sempre um Papo por nos proporcionar tantos encontros, né, para falar dessa maravilha que pode ser a literatura. Que bom que a gente está juntos, né, nessa caminhada. Grata, Itamar, grata a todos, e acompanha a gente aí para receber a nossa programação.